Olá! Hoje a gente mergulha em Atos capítulo 2. Vamos direto lá para o dia de Pentecostes. Imagina a cena: os seguidores de Jesus todos juntos, sabe, no mesmo lugar. E aí, de repente, um barulho, tipo um vento muito, muito forte, que enche a casa toda. E aparecem umas coisas que pareciam línguas de fogo pausando em cada um deles. Uhum. É um início bem marcante, né? Totalmente. E o resultado? O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, na hora, e começaram a falar em outras línguas. Não era algo que eles controlavam, era conforme o Espírito dava a capacidade, né? Exato. É. O fenômeno central ali naquele momento. Aí a notícia corre, claro. Jerusalém estava cheia de gente, judeus devotos vindos de tudo quanto é canto do mundo para a festa. Essa multidão ouve o barulho, se junta e fica, assim, perplexa. Imagina a confusão. Sim, porque cada um começa a ouvir aqueles galileus falando na sua própria língua nativa. Isso. Gente da Pástia Medo-Elamitas, Mesopotâmia, é uma lista grande. Eles ouviam as maravilhas de Deus, mas no idioma deles. É impressionante. A pergunta que todo mundo se fazia era: ué, como assim? Como a gente está ouvindo eles na nossa língua? Pois é. E aqui tem um simbolismo muito forte, né? Muitos veem isso como, tipo, o contrário da Torre de Babel. Lá as línguas foram confundidas, separaram as pessoas. Aqui, a barreira da língua some, para a mensagem poder chegar para todos. Universalidade total. Exato. Mas a reação não foi unânime, né? O texto mostra isso bem. Verdade. Tinha um pessoal que estava maravilhado, sem entender direito, mas, assim, impactado. E tinha o outro grupo, né? Que começou a zombar, falando, esses aí tão bêbados. Pois é. E é essa acusação que faz Pedro tomar a frente, né? Ele se levanta junto com os outros 11 apóstolos e encara a multidão, bem direto. E a primeira coisa é rebater a zombaria, num jeito bem prático. Sim, ele fala tipo, olha a hora, pessoal. São 9 da manhã. Quem que tá bêbado a essa hora? É um bom ponto. Com certeza. Mas ele não fica só nisso, né? Ele vai além. Pedro conecta na hora o que estava acontecendo com uma profecia antiga do profeta Joel. Ah, sim! A profecia do derramamento do Espírito? Isso. Ele diz basicamente, olha, isso que vocês estão vendo e ouvindo não é estranho, é Deus cumprindo o que prometeu para os últimos dias. Que o Espírito seria derramado, que filhos e filhas iam profetizar. Ele dá um sentido divino para aquela experiência toda. E daí pra frente, o discurso dele vira todo sobre Jesus. Ele lembra os milagres que Jesus fez, né? Como um sinal de que Deus estava com ele. Aham. Fala que Jesus foi entregue, foi crucificado por mãos humanas, mas que isso já estava no plano de Deus. É um ponto teológico importante ali. E o clímax: Deus ressuscitou Jesus. Porque não dava para a morte segurar ele. Ele até citou o rei Davi, né, para mostrar que isso já estava previsto nas Escrituras. Exatamente. E a conclusão do Pedro é, assim, muito forte, direta. Ele afirma para todo mundo ouvir. Que todo Israel saiba com certeza, este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Imagina o impacto disso naquela multidão. Pois é, Senhor e Cristo, Messias, eram títulos com peso enorme. Ele está dizendo, aquele que vocês rejeitaram e mataram, Deus o exaltou ao máximo. É um confronto direto. E a reação é imediata. O texto diz que as palavras de Pedro compungiram-lhes o coração. É como se doesse na consciência, sabe? Exato. Bateu fundo. E aí vem a pergunta quase desesperada: irmãos, que faremos? Eles se voltaram para os apóstolos buscando uma direção. E a resposta de Pedro é igualmente direta, né? Sem rodeios. Sim! Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados, e aí, como resultado, receberiam o dom do Espírito Santo. E ele ainda diz que a promessa era para eles, para os filhos e para todos que estão longe. Uma promessa ampla, universal de novo. Sim, e o resultado prático daquele dia. Impressionante. O texto registra que umas 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas. Naquele dia. É muita gente. Uma conversão em massa. Demais. E o capítulo termina descrevendo como ficou essa comunidade. É uma parte muito interessante. Verdade, como eles viviam depois disso tudo. Eles perseveravam, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é essa vida junta, no partir do pão, nas orações. Havia um sentimento de temor, de reverência.
E muitos sinais e maravilhas aconteciam. E o ponto talvez mais radical. Eles tinham tudo em comum. Vendiam propriedades, bens e distribuíam dinheiro conforme a necessidade de cada um. Uma partilha bem concreta. Muito concreta. Isso mostra uma transformação que não foi só, digamos, interna, espiritual. Ela transbordou para a vida social, para a estrutura da comunidade. É uma imagem muito poderosa do nascimento dessa comunidade, né? Transformada por essa experiência coletiva tão intensa. Bom, acho que cobrimos bem o capítulo 2 de Atos. Sim, cobrimos. E fica talvez uma reflexão, né? O que é essa descrição dessa primeira comunidade, com essa unidade e essa partilha tão radicais, logo depois de um evento como o Pentecostes? O que isso sugere sobre a ligação entre uma experiência espiritual, coletiva forte e a capacidade de gerar, assim, uma transformação social, comunitária de verdade?